Yoichi é um samurai super poderoso, mas solitário, que passou a vida toda treinando nas montanhas. No entanto, ao ir para a cidade e entrar num dojo cheio de garotas lindas, ele usa sua pegada de samurai para conquistá-las e começa a impressionar a todos. Tudo começa no dia em que Yoichi treina nas montanhas com o pai, mas o derrota facilmente, fazendo-o perceber que Yoichi o superou. Ao voltarem para casa, o pai diz a Yoichi que não pode mais ensiná-lo, então Yoichi deve ir para a cidade para viver novas experiências e parar de ser um bobalhão socialmente desajeitado. Depois que Yoichi parte para a cidade, o velho envia uma carta ao dojo da sobrinha, pedindo que ela cuide do filho, pois ele é meio lerdo como todo fã de One Piece. Imediatamente, a mestra do dojo, Ibuki, e suas irmãs, Ayami, Chihaya e Kagome, fazem uma reunião para discutir isso, e Ayami se recusa a viver sob o mesmo teto que um garoto. No entanto, as outras garotas não se importam, pois vão cortar o barato dele se tentar algo. Então Ayami é forçada a aceitar. Enquanto isso, Yoichi chega à cidade e fica maravilhado com a vista. Mas as pessoas o confundem com um cosplayer barato, pois ele ainda está com suas roupas de samurai. Ao pegar o mapa para encontrar o local de encontro com as garotas, ele esbarra em um Ashizu e perde o mapa. O Ashizu é o infame delinquente mais forte da cidade, mas quando ele chuta a espada de Yoichi para provocá-lo, Yoichi o acerta no rosto e o manda pelos ares. No entanto, Yoichi é preso por usar uma arma em público. Mas os policiais percebem que ele é só um bobalhão desorientado e o liberam com um aviso. Sem o mapa, Yoichi corre sem rumo para encontrar o ponto de encontro onde as garotas o esperam. No entanto, Ayami se cansa de esperar e decide ir às compras, e Chihaya vai junto. Kagome também diz que precisa ir fazer xixi, então Ibuki manda a ir sozinha, enquanto espera por Yoichi. Ao mesmo tempo, Yoichi entra no shopping e decide ir ao último andar para ter uma boa vista. Vendo uma escada rolante pela primeira vez, ele pisa nela nervoso, mas os deuses do enredo fazem sua mágica e o mandam para o provador feminino, onde Ayami experimenta um vestido novo. Sim, 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 sim. Antes que ela possa gritar, ele imediatamente cobre a boca dela como um "His Daddy", e ela começa a usar a força para escapar. No entanto, Yoichi acaba apertando a buzina dela, então ela chuta as joias da família dele e o manda para fora. Ela então começa a gritar insultos a plenos pulmões, e os seguranças chegam para prendê-lo. No entanto, ao ver um cara roubando a bolsa de uma senhora, ele rapidamente o persegue até a livraria. Lá ele esbarra em Chihaya e imediatamente prova o biscoito dela, mas antes que possa se explicar, ele avista o ladrão novamente e o persegue, finalmente o encurralando no beco, e Yoichi usa o impacto do vento de sua espada para nocautear o cara e o deixa lá para a polícia. Depois disso, Yoichi continua sua busca pelas garotas quando encontra uma Kagome chorando, que não conseguia voltar do banheiro. Após confortá-la, ele promete ajudá-la a encontrar a irmã. E quando ele pergunta a Kagome como é a irmã dela, Kagome diz que a irmã tem bazucas enormes no peito. Depois de procurar um pouco, ela finalmente avista Ibuki. Mas antes que Yoichi possa chamá-la, os policiais aparecem exigindo que ele solte a garota. No entanto, Yoichi desperta seu Homem-Aranha interior e balança em direção a Ibuki, deixando Kagome em seus braços antes de sair pela janela. Ele aterrissa direto em cima de um trem, que o leva para um tour pelo Japão, e quando ele volta, está deprimido porque as garotas já devem ter ido embora. Nesse momento, Ibuki se aproxima e pergunta se ele é Yoichi, e depois que ele diz sim, ela pega a mão dele e se apresenta como a instrutora do Dojo Ikaruga. Ela diz que veio buscá-lo, e enquanto Yoichi fica hipnotizado por seus pacotes de leite enormes, o policial aparece de repente e o algema. No entanto, Yoichi se sente culpado pelo caos, então ele volta ao shopping e pede desculpas aos lojistas, fazendo o policial liberá-lo. Depois disso, Ibuki o leva para casa, e ao ver que já conheceu todas, ele anuncia que está ansioso para morar com elas. Mais tarde naquela noite, as garotas se reúnem na varanda e Ayami começa a reclamar que não aceitará Yoichi porque ele mexeu nos peitos dela. Ela também lembra a todos que Yoichi tentou dar em cima de Chihaya também. Mas as garotas acreditam que foi apenas um acidente, e que Yoichi é um bom sujeito no fundo. Ibuki também ressalta que ele ajudou Kagome quando ela estava perdida, e Ayami é forçada a aceitá-lo. No dia seguinte, Ibuki acorda cedo e ouve um barulho vindo do dojo. Ela abre a porta e vê Yoichi balançando a espada, e a técnica dele é tão de elite que ela deseja que ele usasse a outra espada nela. Ao vê-la, ele se desculpa por entrar sem permissão, mas ela diz que está tudo bem e o elogia por se esforçar. Ele então nota o balde de água na mão dela e se oferece para ajudar a limpar, e isso leva a um cabo de guerra entre eles, fazendo a água derramar nela.
Vê-la assim faz o soldado de Yoichi acordar e, para piorar, ela encontra um poema que ele escreveu sobre os pêssegos dela, o que a deixa chateada. Ela o manda voando direto para o quarto de Ayami e ele acaba aprendendo na posição do Homem das Cavernas por pura coincidência. Assim que Chihaya e Kagomei chegam, Ayami o empurra rapidamente e o cara leva outra surra de Ibuki por mexer com elas. Apesar disso, ele mantém a compostura durante o café, notando que sofreu surras mais duras nas montanhas. Quando Ibuki pergunta se ele precisa de mais surra, ele rapidamente diz que já teve o suficiente e então se vira para Ayami, que está com o celular. Ela diz para ele pagar a janela ou morar na varanda, e Ibuki se pergunta se deixar esse bobo entrar foi a decisão certa. Nesse momento ela anuncia que estão atrasados para a escola, e Yoichi os acompanha feliz, pois é a primeira vez que vai à escola. Ayami pergunta se está tudo bem mesmo, mas Ibuki diz que não tem escolha, pois o pai dele pediu. Nesse momento, Yoichi diz que sempre quis ir à escola, então é grato a elas por realizarem seu sonho. No entanto, Ayami diz para ele não mexer com nenhuma garota na escola e sai correndo porque não quer ser vista com esse esquisitão. Enquanto isso, na escola, todos mantêm distância de Washizu, o mesmo cara que Yoichi encontrou ontem. Embora seja considerado o mais forte pelos outros, ele se sente frustrado porque Yoichi o derrotou sem sequer tocá-lo. Então, de repente, ele vê Ibuki andando em sua direção e se esconde atrás de uma árvore, corando. No entanto, ao ver sua paixão acompanhando o cara que o espancou, ele percebe que vai ser chifrado. Mais tarde, Yoichi vai para a mesma turma de Washizu, mas todos o acham um nerd por usar traje de samurai na escola. Quando a professora pergunta se ele conhece Ibuki, Yoichi casualmente diz que mora com ela, para o grande constrangimento dela. Washizu, por outro lado, fica furioso e começa a surtar, mas quando Ibuki ri dele, ele assume que acabou de perder as chances de conquistá-la. Durante o recreio, as garotas começam a shippar Ibuki com Yoichi, já que moram juntos. Mas Ibuki fica frustrada e volta para a aula. É quando ela vê algumas garotas carentes tentando se aproximar de Yoichi, e isso a irrita por algum motivo. Enquanto Yoichi começa a fantasiar sobre elas, empilhando rosquinhas no seu salsichão, Ibuki o puxa e diz para ele parar de babar por outras garotas. Nesse momento, Washizu passa e ouve a bronca, mas isso o faz pensar que Yoichi está maltratando sua rainha. Não aceitando isso, ele se aproxima de Yoichi e o desafia para um duelo. Enquanto isso, Ayami está sendo repreendida pela professora por ter notas baixas, lembrando-a de que suas irmãs se saem muito melhor que ela. Antes que Ayami possa responder, ela ouve alguns alunos mencionarem que Washizu está brigando com um nerd samurai, então ela corre para fora para assistir ao duelo. Enquanto todos assistem de longe, os garotos ficam frente a frente e Yoichi nota que Washizu parece mais composto do que na última batalha. Washizu diz que vai lhe dar uma lição por machucar sua rainha. Mas quando Yoichi age confuso, Washizu fica bravo e o soca no rosto. Apesar de levar um golpe limpo, Yoichi permanece firme e elogia a força de Washizu. Por respeito ao oponente, Yoichi deixa a espada de lado e aceita uma briga de punhos, mas isso só irrita Washizu ainda mais. Sem qualquer aviso, ele saca a Starfist do universo de Elden Ring e desfere um golpe mortal em Yoichi. No entanto, o cara se levanta novamente e destrói a arma de Washizu com um golpe rápido antes de insultá-lo por usar uma arma numa briga de punhos. Ver isso choca toda a escola, especialmente Ayami e Ibuki, que finalmente percebem que Yoichi é um excelente espadachim. Enquanto isso, Washizu acredita que agora será descartado como um personagem filler, mas Ibuki lhe dá um lenço e diz que também quer que ele lute apenas com os punhos. Depois que ela sai com Yoichi, Washizu assume que Ibuki é uma rainha gentil presa a um mexedor como Yoichi, então ele jura que um dia o vencerá e a libertará. Naquela noite, Yoichi pega uma febre forte, e enquanto as garotas se preocupam com ele, ele continua tagarelando sobre ser derrotado pela vida na cidade. Sentindo-se mal por tê-lo julgado mal, Ayami decide fazer o jantar para ele, mas age como se estivesse fazendo para si mesma. Enquanto isso, depois que Ibuki o força a tomar remédio e sai para fazer compras, Chihaya revela que Ibuki as criou desde pequenas. Muitas vezes ela parece muito rigorosa, mas sempre faz o melhor para elas. Por isso todos a respeitam e amam. Ouvindo isso, Yoichi decide se desculpar com ela quando ela voltar, sem saber que ela se sente mal por ter gritado com ele. Enquanto isso, Ayami transforma a cozinha numa instalação nuclear, mas quando Kagomei a vê com dificuldades, ela se oferece para ajudar a cozinhar. Juntas, elas finalmente criam algo comestível e Ayami abraça Kagome, agradecendo por tudo. Ela então corre para a sala com a comida, mas Yoichi já está sentado na varanda esperando Ibuki voltar. Quando ela chega, começa a gritar com ele por não ficar na cama, mas ambos se desculpam ao mesmo tempo. Isso os faz rir, mas Ayami acha que seu momento foi roubado e corre pra cima.
Enquanto Yoichi a segue, ela diz pra ele deixá-la em paz e lembra como Ibuki sempre foi a melhor em tudo e recebia toda a atenção. Nesse momento ela tropeça na escada e está prestes a derramar o mingau, mas Yoichi pula pra pegá-lo, fazendo-o cair da janela. Ela corre pra fora e o vê aterrissar em segurança. Então ela diz que ele pode comer se quiser. Yoichi imediatamente prova e diz que está incrível, e isso a deixa muito feliz. Yoichi então diz pra ela sorrir mais, pois fica melhor assim, mas ela o chuta no rosto por vergonha. No dia seguinte, duas garotas chamadas Tsubasa e Angela chegam à cidade. E enquanto Tsubasa admira a vista, Angela pede pra ela se manter focada, pois precisa eliminar seu alvo, que é ninguém menos que Yoichi. Ela acrescenta que está animada para trazer à tona o estilo Tsubame Benton de Tsubasa, apenas para se virar e ver que Tsubasa fugiu. Enquanto isso, Ibuki e Yuchi estão limpando o dojo, e Ayami os acompanha, o que é bem incomum. Quando Ibuki pergunta se ela está bem, Ayami manda calar a boca e lembra como Chihaya lhe disse ontem à noite que Ibuki e Yuchi estão na mesma turma. Então ela deveria tentar passar mais tempo com Yoichi no dojo. Nesse momento, Yoichi a vê olhando pra ele e pergunta se ela precisa de algo. Ela rapidamente desvia o olhar e fica sem graça. Ela então sai correndo do quarto, e enquanto Yoichi acredita que ela saiu pra correr, Ibuki percebe que algo está definitivamente errado com ela. Mais tarde na escola, a professora apresenta uma nova aluna transferida que acaba sendo Tsubasa. Todos os garotos imediatamente babam por ela, e quando Yoichi a chama de fofa, Tsubasa reorganiza o rosto dele por dar atenção a outras garotas. Sem que eles saibam, Angela os observa de longe e lembra como Tsubasa queria se matricular na mesma escola que Yoichi. Angela pensa que Tsubasa está se aproximando de Yoichi para atraí-lo no momento certo, mas Tsubasa só quer viver uma vida normal de estudante. Durante o recreio, Tsubasa é abordada pelos colegas que querem ser amigos dela, e isso a deixa feliz. Mas quando eles fazem perguntas sobre o passado dela, ela congela porque não pode dizer que é um artista marcial que viveu nas montanhas. Enquanto todos esperam por respostas, um delinquente da turma chuta uma bola de futebol na direção dela. Quando ela a desvia por puro instinto, todos recuam em choque, o que a faz pensar que nunca poderá ter uma vida normal. Nesse momento, Yoichi se aproxima dela, elogiando suas habilidades e perguntando que tipo de treinamento ela teve. Nesse instante, Ibuki intervém e o impede de mexer com ela antes de se apresentar como a presidente da turma. Depois disso, Yuchi também se apresenta, e Angela, que observa de fora, fica impressionada, pensando que Tsubasa fez amizade com seu alvo tão rapidamente. Em seguida, Yuchi ajuda Tsubasa a se familiarizar com as atividades escolares antes de se despedir dela. Enquanto Tsubasa caminha feliz para fora, ela esbarra em alguns veteranos que imediatamente começam a intimidá-la, apenas para Washizu se tornar seu cavaleiro de armadura brilhante. Depois que ele vai embora, ela imediatamente se apaixona pelo cara e começa a pular até Angela aparecer para perguntar como foi a missão. Ela diz hesitantemente que não teve a chance de derrotar Yoichi, mas Angela lembra da importância de eliminar Yoichi. Acontece que o estilo de luta de sua família está chegando ao fim, e alguém prometeu financiar o dojo deles se eliminarem Yoichi. Mais uma vez, Tsubasa foge porque não quer lutar contra o primeiro amigo que fez na escola. Ela então encontra Yoichi Ae e Ibuki, mas Angela a alcança e expõe o plano de Tsubasa, incluindo o fato de que ela é a chefe do estilo Tsubame Benton e veio desafiá-lo para um duelo. Depois de impedi-lo de babar, Ibuki corre para pegar as roupas de Tsubasa e percebe que são bem pesadas. Nesse momento, Tsubasa começa a atacar Yoichi e Ibuki nota em seus olhos que todas as emoções deixaram sua alma. Angela então revela que Tsubasa é uma garota tímida que não consegue mostrar sua força em público. Então ela a treinou para bloquear todas as suas emoções quando o constrangimento atinge o pico. Agora, usando toda a sua força, Tsubasa continua atacando Yoichi, mas ele se recusa a revidar sem saber o motivo do duelo. Nesse momento, Washizu aparece e pergunta o que está acontecendo, o que a faz parar imediatamente. Washizu então assume que Yoichi está saindo com Tsubasa, então ele coloca a jaqueta nela e promete espancar Yoichi em nome dela. Antes que Yoichi possa explicar algo, Tsubasa começa a chorar e foge. Então Angela diz a ele que a batalha não acabou antes de sair correndo. Mais tarde, Tsubasa diz a ela que está super envergonhada por ter seus planos expostos na frente de Washizu, e que tudo o que ela quer é viver uma vida comum. Ela continua chorando enquanto declara seu ódio por artes marciais e por Angela. Então Angela finalmente percebe que foi longe demais e a deixa em paz. Ela vai direto para o dojo, onde se apresenta a Yoichi e o desafia para um duelo. Ela então salta em direção a ele e depois que trocam o primeiro golpe, Yoichi acidentalmente arranca toda a armadura de enredo dela. Enquanto os outros aparecem, Angela pede a Yoichi para continuar o duelo, mas a física de balanço de suas bazucas gigantes o faz congelar.
Ibuki então pergunta por que ela e Tsubasa estão atrás de Yoichi, e ela finalmente revela que estão sendo pagas para acabar com ele. Depois de mencionar que é para reviver o estilo de luta do dojo delas, ela o ataca com suas mãos de Wolverine, mas Yoichi prende os dedos dela na mão, dizendo que é tolice reviver o dojo com dinheiro de uma pessoa obscura. Ele então menciona como o dojo de Ibuki tem poucos alunos, mas ela se orgulha de seus ensinamentos porque números e dinheiro não importam. A única coisa que importa é o orgulho de seu estilo. Ele acrescenta que ela e Tsubasa têm habilidades incríveis, e não devem perder de vista seu verdadeiro propósito. Isso finalmente toca seu coração, então ela sai e encontra Tsubasa lá fora. Tsubasa imediatamente corre para os braços dela chorando e se desculpa pelo que disse antes, acrescentando que não quer machucar Yoichi porque ele é seu amigo. Nesse momento, Angela se emociona, percebendo que roubou a infância de Tsubasa por razões egoístas e promete servi-la bem de agora em diante. No dia seguinte, enquanto Yoichi volta da escola, Ibuki começa a corar e o agradece pelo que ele disse sobre ela para Angela. Antes que ele possa responder, Tsubasa chega correndo e revela que está trabalhando meio período para se sustentar na cidade. Eles também avistam Angela trabalhando num restaurante e ela agradece a Yoichi por mostrar-lhe o caminho certo, prometendo que reviverão seu estilo de luta e se orgulharão dele como ele. Nesse momento, o Ashizu aparece no restaurante e Tsubasa começa a entrar em pânico antes de devolver a jaqueta que ele lhe dera no outro dia. O Ashizu diz para ela simplesmente jogar fora, mas ela implora para ele deixá-la ficar com ela, fazendo-o pensar que ela deve ser muito pobre. Ele então diz para ela ficar com ela se quiser, e isso deixa Tsubasa muito feliz. Yoichi então deseja boa sorte às garotas, e Ayami o olha com admiração. Enquanto isso, o homem que havia colocado um preço em Yoichi chega à cidade e jura encontrar outras maneiras de eliminá-lo. Alguns dias depois, Chihaya está sentada na varanda conversando com sua editora de mangá ao telefone. Enquanto isso, Ibuki e Yoichi estão treinando no dojo, enquanto alguns jovens alunos aprendem observando-os. Antes disso, Ibuki havia pedido ajuda a ele, e quando um garoto perguntou se ele era forte, Ibuki disse que Yoichi era mais forte que ela. Yoichi estava um pouco hesitante porque nunca havia usado sua espada para exibição, mas Ibuki insistiu porque queria que ele usasse a espada nela. Atualmente, os dois estão se enfrentando e Yoichi decide ir com tudo por puro respeito a ela. No entanto, ele acaba cortando o uniforme dela e expondo os seios. Então Ibuki espanca a todos, incluindo seus alunos. Depois que ela os dispensa, Yoichi brinca que ela só tem 4 alunos porque é uma professora violenta, e Ayami concorda com ele. No entanto, quando Ibuki começa a discutir, Ayami a deixa em paz e vai para o chuveiro. Dentro da banheira, ela move os dedos para imitar a posição da espada de Yoichi e Ibuki, mas Chihaya entra sorrateiramente e pergunta se ela perdeu a cabeça. Ayami se assusta e pergunta por que ela está ali. Então Chihaya diz que está sem ideias para seu mangá e quer tomar um banho para refrescar a mente. Ela então pergunta a Ayami se algo aconteceu entre ela e Yoichi, dado o fato de que ela tem agido super legal com ele. Mas Ayami nega ter qualquer interesse naquele idiota. Isso dá uma ideia a Chihaya, então ela sai do banho para coletar dados sobre Yoichi. Enquanto isso, o Ashizu chega ao dojo para devolver o lenço que Ibuki lhe emprestou, e ele espera que ela se apaixone por ele só por essa ação. No entanto, ao entrar, ele de repente vê que seus sapatos estão sujos e que ele está vestido como Mark Zuckerberg. Ele corre de volta para casa para colocar roupas novas. Mais tarde, Yoichi se pergunta por que Ibuki é tão violenta quando Chihaya aparece de repente e o arrasta para o quarto dela. Lá, ela mostra a ele o mangá em que tem trabalhado e o rapaz fica hipnotizado com o quão boa contadora de histórias ela é. Depois de ler tudo, ele diz que mal pode esperar pela próxima parte, mas Chihaya se empolga e começa a dar spoilers. Ela então recua, admitindo que se empolgou porque nunca teve a chance de ouvir a opinião de um rapaz. Mas Yoichi fica feliz em vê-la tão animada pela primeira vez. Ao ouvir isso, Chihaya de repente se aproxima e pergunta se ele está namorando alguém. Mas ele diz que sempre morou sozinho com o pai. Ela então afunda o braço dele em seus seios e pergunta se ele gosta de alguém antes de se aproximar desconfortavelmente do rosto dele. Em seguida, ela gentilmente o manda sentir seu coração e desabotoa a camisa devagar, dizendo para ele fazer o que quiser com ela. Apesar de tentado, Yoichi prova que é um verdadeiro virgem como você, afastando-a e dizendo que veio ali para treinar e não para perder a virgindade. Ele também diz para ela fazer essas coisas com alguém que realmente ame. Mas Chihaya cai na gargalhada e revela que só queria observar a reação dele para ver que tipo de homem ele é. Yoichi fica chateado e está prestes a repreendê-la, mas Ibuki invade o quarto e pergunta a Chihaya se ela está bem. Chihaya mente que Yoichi tentou assediá-la. Então, quando Ibuki o espanca, Chihaya comenta que Ibuki está apenas com ciúmes e fecha a porta, deixando Ibuki ainda mais frustrada. No entanto, Ibuki percebe que nunca viu Chihaya tão feliz, então ela decide deixar esse incidente passar.
Ela acrescenta que Chihaya vai à escola e também trabalha meio período, o que a deixa sem tempo para aproveitar a vida. Então Ibuki agradece a Yoichi por ajudá-la a aliviar o estresse. Naquela noite, Ayami pergunta a Chihaya o que ela fez com Yoichi, mas ela simplesmente observa que Yoichi é um bom homem e a aconselha a não frear os próprios sentimentos. Naquela noite, enquanto Yoichi acorda para usar o banheiro, ele vê que Chihaya ainda está trabalhando. No dia seguinte, Kagome volta para casa e encontra Ibuki perseguindo Yoichi por acidentalmente ter tocado em seus seios. Em meio ao caos, Yoichi acidentalmente esbarra nela e acaba quebrando algo que ela havia criado na aula de arte. Quando ela começa a chorar, Ibuki fica brava e expulsa Yoichi de casa antes de consolar Kagome. Quando Yoichi pede para ela deixá-lo entrar, Ibuki abre a porta e diz para ele entregar o caderno de Chihaya enquanto ela conserta o projeto de arte de Kagome. Aceitando a tarefa, ele acaba do lado de fora da escola de Chihaya, esperando se redimir sendo útil. No entanto, ele casualmente entra no vestiário feminino e leva uma surra. Enquanto isso, Chihaya está na aula, fazendo anotações em uma folha de papel porque seu caderno está com Yoichi. A professora a chama na frente de toda a turma, mas a atenção de todos se volta para a confusão lá fora, onde Yoichi está correndo por sua vida. Mais tarde, Chihaya o encontra no corredor e recebe o caderno dele, admitindo que o esqueceu em casa porque passou a noite toda trabalhando em seu mangá. Ele percebe que ela deve amar muito mangá, e ela admite que sim, e acrescenta que mangá é a única coisa que ela leva a sério neste mundo. Ela então o agradece pela ajuda e sai correndo, e Yoichi fica feliz porque esse encontro o aproximou um pouco mais dela. De volta ao dojo, Ibuki está no meio de consertar o projeto de arte de Kagome. Ela admite que as coisas têm sido um pouco caóticas por causa de Yoichi, mas o admira porque ele é incrível com a espada. Mais tarde, quando Yuji está prestes a sair da escola, ele ouve alguns colegas de Chihaya falando mal dela, o que o deixa com raiva. Suspeitando que eles fizeram algo, ele corre de volta para a sala e encontra Chihaya segurando seus pedaços de mangá rasgados. Ele decide bater nos garotos, mas ela diz que está tudo bem, já que ele tem algum tempo antes do prazo, e pede para ele sair antes que alguém o veja. Ela então se tranca na sala de aula e começa a chorar, porque é super apaixonada pelo seu trabalho e os outros não a levam a sério. Yoichi a ouve chorar do outro lado, então ele desperta seu Itachi Uchiha interior e espanca os caras que rasgaram o mangá dela. Mais tarde, Chihaya sai e vê os garotos beijando o chão. Mas em vez de zombar deles, ela deseja que encontrem sua paixão neste mundo. Mais tarde, Ibuki finalmente restaura o projeto de arte quebrado e, embora não pareça o mesmo, Kagome gosta mais assim porque Ibuki o consertou para ela. Nesse momento, Chihaya revela que terminou de desenhar o protagonista para seu próximo one-shot, e ela o baseou em um super-herói que espanca valentões na escola. Embora Yoichi negue ter algo a ver com isso, Chihaya diz que mostrará sua gratidão a esse herói contando sua história ao mundo através do mangá. Nesse momento, Yuchi percebe que sua mão está com bolhas de segurar a espada por muito tempo, e Chihaya diz que a mão dela também está com bolhas de tanto trabalhar. Ela então entrelaça as mãos com ele e diz que é prova do amor deles antes de sair correndo para enviar seu mangá por fax. Isso deixa Ibuki e Ayami com ciúmes, então elas o repreendem por tentar algo com Chihaya. Alguns dias depois, Yoichi está indo para a escola com Ibuki, notando como cada dia é uma experiência como estudante, e ele ainda não está acostumado. Nesse momento, 3 garotas se aproximam de Yoichi, e uma delas, chamada Hinagata, se aproxima para entregar-lhe uma carta. Depois que ela sai correndo com as amigas, os garotos ao redor dele começam a surtar, e revelam que Hinagata rivaliza com Ibuki em popularidade. No entanto, o idiota assume que ela lhe entregou um desafio de duelo em vez de uma carta de amor, e fica ansioso para encontrá-la. Mais tarde na aula, Ibuki lê a carta para Yoichi e finalmente diz a ele que Hinagata está o convidando para um encontro. Mais uma vez, Yoichi assume que encontro é apenas uma palavra chique para duelo, então ele pede a Ibuki para explicar o que significa. No entanto, Ibuki fica constrangida e lhe dá um guia de amor para leigos. Depois de ler, Yoichi começa a agir como um bobo, mas Ibuki o estapeia na cabeça e sai furiosa, deixando-o confuso. Ibuki então começa a se irritar nos corredores, mas percebe que Yoichi realmente não tem ideia sobre o amor. Então ela volta para impedi-lo de pagar pensão alimentícia pelo resto da vida. Ela então o convida para um encontro na frente de toda a turma, e todos os seus colegas constrangidos começam a surtar. No entanto, Ibuki acrescenta que ele é um completo idiota quando se trata de mulheres no momento, então ela quer que ele vá a um encontro de treino com ela primeiro. Depois de voltar para casa, ela experimenta vestidos diferentes para ver qual a deixa mais atraente. Enquanto ela para se perguntar por que está se esforçando tanto para um encontro falso, Chihaya e Kagome entram no quarto e perguntam se ela vai perder a virgindade esta noite. Ibuki diz que vai comprar mantimentos e sai correndo, apenas para tropeçar nas escadas como uma idiota. Mais tarde, ela encontra Yoichi na cidade e percebe que nunca o mostrou por ali desde que ele chegou.
Ela se vira para perguntar se ele quer ir a algum lugar, apenas para ver Yoichi lançando um desafio aberto a qualquer um que possa lutar com ele. Ibuki o estapeia na cabeça e o arrasta dali para uma loja de roupas para que ele pare de se vestir como um samurai. Ela então mostra a ele que ele está bonito e acaba pressionando seus seios nas costas dele, o que o faz corar. Ela então nota uma seção de pelúcias fofas e começa a olhá-las. Mas quando Yoichi se aproxima, ela fica nervosa e segue em frente porque não quer que Yoichi pense que ela é imatura. Enquanto isso, Ayami está fazendo compras com as amigas, e uma delas diz que ela seria uma nota 10 se tivesse seios maiores. Enquanto Ayami aperta os seios da amiga para puni-la, a outra amiga nota Ibuki na loja. Assim que Ayami a vê com Yoichi, ela de repente sai correndo sem explicar nada. Sem saber disso, Ibuki leva Yoichi a uma pista de boliche, mas o rapaz acaba jogando a bola como se fosse beisebol, então ela o ensina a rolá-la pela pista. No entanto, ela rapidamente percebe que está muito perto e pede desculpas, mas ele acaba deixando a bola cair no pé. Enquanto ele se vira, acidentalmente vislumbra a calcinha de Ibuki, e ela começa a estapeá-lo na hora. Logo depois, o dono entra e grita com eles por incomodar os outros, enquanto Ayami observa isso de longe. Ela começa a se perguntar o que esses dois estão aprontando. Mas Chihaya e Kagome de repente se juntam a ela e notam que parece um encontro de verdade. As garotas então se sentam para observá-los, mas Ayami de repente se levanta e diz que é melhor não interrompê-los. Depois que ela sai, Chihaya fica para investigar e observa atentamente enquanto Ibuki gentilmente ensina Yoichi a jogar o jogo corretamente. Sem que eles saibam, outra pessoa os observa com má intenção e os confunde com um casal de verdade. O homem rapidamente informa seu chefe sombrio, que ordena a seu capanga que acabe com o relacionamento e elimine Yoichi. Enquanto isso, o Washizu está na área com seu amigo Tori, e eles avistam Ayami andando sozinha e parecendo triste. Quando Tori menciona que Ayami é a irmã mais nova de Ibuki, o Washizu começa a imaginá-la como uma cunhada e diz a Tori para ficar longe dela. De volta ao shopping, Ibuki e Yoichi tomam sorvete, fazem karaokê e visitam o restaurante de Tsubasa para comer um ramen. No caminho de volta, eles conversam sobre o dia, e Ibuki nota como ele parece um garoto normal com roupas comuns. Ela também vê um casal de mãos dadas e tenta segurar a de Yoichi, mas quando ele se vira para perguntar algo a ela, ela fica constrangida e cai na fonte. Yoichi rapidamente se move para salvá-la, mas ambos acabam encharcados. Yoichi rapidamente recua e pede desculpas porque espera outra surra, mas Ibuki começa a rir, pois sempre acaba em apuros perto dele. Vendo isso, Yoichi tira uma pelúcia que ele secretamente comprou para ela na loja porque a viu olhando, e isso a deixa muito feliz. Enquanto ela promete valorizá-lo, Yoichi a agradece por praticar com ele e diz que está pronto para o encontro de verdade. Ibuki estava tão envolvida no momento que esqueceu que era um encontro falso, então ela fugiu dali para esconder sua tristeza. Nesse momento, Hinagata aparece do nada para perguntar se ele está pronto para responder à carta de amor dela. E Yoichi diz que sim, ele então agradece por convidá-lo, mas recusa a proposta porque ele pensa que apenas aqueles que se amam deveriam sair em um encontro. Ao ouvir isso, Hinagata recua, admitindo que planejava devorá-lo lentamente, mas agora pode acabar com ele rapidamente. Ela então saca sua arma, revelando que tudo era um ardil enquanto começa a atacá-lo. Yoichi desvia de todos os ataques dela e está prestes a dar um contra-ataque, mas ela usa seus encantos para distraí-lo e o atinge de volta. Enquanto isso, Ibuki é subitamente abordada por dois caras que tentam flertar com ela, notando que seu namorado atual é um perdedor sem graça. Eles também jogam fora a pelúcia que ele deu a Ibuki, mas isso a irrita, então ela o elogia e decide espancar os garotos. Enquanto isso, Hinagata salta em direção a Yoichi para acabar com ele, mas ele rouba a arma dela e destrói seu uniforme com sua rajada de vento. Depois que ela sai correndo chorando, Yoichi avista Chihaya e Kagome e diz para elas saírem, revelando que sabia que elas o estavam observando desde o início. Ele então ouve a voz de Ibuki e corre para ajudá-la, apenas para descobrir que ela já espancou os dois caras sozinha. Antes que ele possa perguntar algo a ela, ela sugere que eles vão para casa e jantem. Enquanto isso, o empregador de Hinagata fica sabendo de seu fracasso em derrotar Yoichi, então ele decide enviar alguém muito mais forte atrás dele. Naquela noite, Ayami descobre que Ibuki e Yoichi estavam em um encontro de treino, o que a deixa aliviada. No entanto, ela começa a entrar em pânico novamente quando percebe que haverá um encontro de verdade também. Lá embaixo, Yoichi se junta a Ibuki na sala de estar e ela lhe deseja sorte no encontro dele. No entanto, ele a leva para fora e diz que depois de hoje, percebeu que apenas aqueles que se amam deveriam sair em encontros. Então ele rejeitou Hinagata. Ele também diz que talvez nunca encontre alguém que o ame, mas ouvir isso deixa Ibuki chateada porque ela realmente pensa que ele é um bom rapaz. No dia seguinte na escola, o Washizu ainda está segurando o lenço que Ibuki lhe deu, e ele está preocupado que ela pense mal dele se ele não o devolver logo. Nesse momento, Tori sai do banheiro e está prestes a secar as mãos com ele, apenas para o Washizu o socar para longe.
Mais tarde ele se sente mal por ter batido no amigo e decide devolver o lenço imediatamente, apenas para ver Ibuki perseguindo Yoichi com uma espada de madeira. Acontece que Yoichi teve um sangramento nasal na aula de arte depois de ver a escultura sem enredo e ela o está perseguindo para tirar a safadeza dele. O Ashizu aproveita a chance para devolver o lenço, mas ela balança a espada e acidentalmente o machuca com uma rajada de ar. O Ashizu vai para a enfermaria para ser curado e decide deixar o lenço no armário de sapatos dela com uma carta de amor. Ele então imagina Ibuki encontrando-o no telhado com a dita carta, e eles vivendo felizes para sempre. Enquanto ele está sonhando acordado, a enfermeira pergunta a Tori se o Ashizu bateu a cabeça no caminho, mas ele diz a ela que é normal. Mais tarde naquele dia, Ibuki e Yoichi chegam juntos ao armário de sapatos e encontram uma carta de Ashizu, que diz que Ibuki foi a primeira a falar com ele enquanto todos o tratavam como um delinquente. Ela também o cumprimentava com um bom dia todos os dias com um sorriso brilhante, e ele passou a gostar dela cada vez mais enquanto a espera no telhado, esperando por uma resposta. Yoichi aparece segurando a carta, fazendo-o perceber que a colocou no armário errado. Mas como Yoichi já sabe o que ele sente por Ibuki, ele decide deixar claro que não vai deixar ninguém roubá-la dele. No entanto, Yoichi acredita que ele está interessado em artes marciais e quer se juntar ao dojo de Ibuki. Antes que o Ashizu possa se explicar, Ibuki também aparece e concorda em aceitá-lo como aluno, fazendo-o aceitar no automático. No caminho de volta, Ibuki se pergunta por que o Ashizu devolveu o lenço a ela, mas Yoichi, em vez disso, aponta que o dojo deles agora será mais animado. De repente, Ibuki para recordar os dias em que odiava as manhãs cedo porque costumava estar sozinha, mas agora ela as aguarda com expectativa porque Yoichi mudou muitas coisas. Enquanto ela sorri para ele, ele rapidamente desvia o olhar, pensando que ela o atingirá se ele disser que ela é fofa. Em outro lugar, um espadachim supremo chamado Jinjiro apaga velas com sua espada, e um homem mascarado aparece para animá-lo. Ele então conta a Jinjiro sobre a rivalidade de sua família com os Yukias, e acrescenta que o filho deles, Yoichi, deixou as montanhas para espalhar seus ensinamentos pelo mundo. Ele acredita que o estilo de luta de Yukihira é uma desgraça para o mundo samurai, e o verdadeiro estilo de combate é o que Jinjiro usa. Por isso, ele lhe oferece uma grande soma de dinheiro para eliminar Yoichi. No entanto, Jinjiro queima a maleta inteira, declarando que não se importa com dinheiro e eliminaria Yoichi de graça se o que o Homem Mascarado afirma for verdade. Depois disso, o Homem Mascarado parte em seu helicóptero particular, certo de que desta vez contratou o homem certo para o trabalho. Enquanto isso, o Ashizu aparece no dojo com Tori, que pergunta por que eles estão ali, mesmo o Ashizu odiando artes marciais. O Ashizu, com raiva, manda-o calar a boca e ir para casa. Mas enquanto Tori tenta acalmá-lo, ele de repente leva um chute na virilha dos outros alunos do dojo por bloquear a entrada. Isso inicia uma breve discussão entre eles, que é rapidamente desfeita quando Ibuki aparece parecendo um banquete completo. Depois que o Ashizu admira a vista, ela diz aos garotos que esses novos alunos são amigos dela, mas Tori diz que está apenas acompanhando. Os garotos percebem que agora tem juniores no dojo, e dizem para não causarem muitos problemas. Mas o Ashizu ainda está focado em quando ela o chamou de amigo e atinge o 7º céu. Enquanto Ibuki os recebe, o Ashizu fica feliz em tê-la como professora. Mas ela diz a ele que a lição dele será diferente porque ele é novo. É quando ele percebe que Yoichi será quem o treinará. Enquanto isso, Jinjiro já começou sua jornada para a cidade e está determinado a enviar Yoichi de volta aos deuses. No dojo, Kagome e Chihaya passam um tempo juntas discutindo coisas, incluindo as novas adições ao dojo delas. Lá, Ibuki está ensinando os garotos a balançar espadas, e o Ashizu a observa como um garador apaixonado. Nesse momento, Yoichi o estapeia por se distrair, mas o Ashizu saca seus soqueiras e decide revidar. No entanto, quando Ibuki pergunta se ele está bem, ele rapidamente as esconde e volta a ser um simp. Nesse momento, Chihaya e Kagome entram no dojo e encontram Tori, que diz que está ali apenas para apoio moral. Logo depois, Ayami volta para casa e encontra Ibuki espancando Yoichi porque ele treinou o Ashizu muito duro no primeiro dia dele. Ela então gentilmente diz a ele para pegar leve com o Ashizu, e Ayami fica com ciúmes ao ver isso. Tori também ajuda o Ashizu a se levantar e os garotos zombam dele chamando-o de velho. Um dos garotos também pergunta a Kagome por que ela nunca vem ao dojo, e ela hesitantemente diz a ele que ela é ruim em esportes. Por outro lado, Ayami volta para o quarto e olha a foto na mesa e também o uniforme do dojo, antes de dormir. Enquanto isso, Yoichi retoma a aula no dojo, e desta vez sugere que o Ashizu treine golpes de espada, já que ele já é muito forte. Ele pede para o Ashizu fazer flexões, mas o Ashizu reclama que é muito básico. No entanto, quando Iwaki diz que o básico é importante, ele concorda na hora. Yoichi então decide se juntar a ele no treino, porque ele também ainda é um estudante. E enquanto Ibuki fica impressionada, o Ashizu se irrita achando que ele está só se exibindo. Enquanto Chihaya e Kagome saem para fazer compras,
Ayami de repente acorda e ouve os meninos fazendo flexões no dojo. Depois de chegar a 400, o Ashizu finalmente desiste, mas Yoichi decide continuar. Ele acrescenta que vai se punir por subestimar o Ashizu, fazendo o dobro da rotina dele, que são 1000. Ele também pede para o Ashizu descansar, mas o Ashizu se recusa a ser ofuscado e declara que fará o mesmo que Yoichi. Enquanto eles recomeçam, Ayami entra no dojo, tropeçando por pura curiosidade. Naquela noite, enquanto Jinjuro se aproxima da cidade, Kigomi e Chihaya estão na cozinha, notando como o dojo ficou animado graças ao Yoichi. Logo depois, Yoichi e o Ashizu atingem a marca de 1000 e encerram o treino. E assim que eles comemoram, as meninas trazem o jantar. Eles se sentam juntos para uma grande e animada refeição, e Ibuki até alimenta o Ashizu com as próprias mãos, o que o deixa feliz. Ayami também decide alimentar Yoichi, já que os braços dele cederam, e quando ele diz que está feliz por ela ter vindo, ela cobre a boca dele de tanta emoção. Ibuki também está bem feliz por ter um ambiente tão animado no dojo, mas ninguém sabe que Jinjiro está a caminho para estragar tudo. Alguns dias depois, o Ashizu revela que vai acampar na praia amanhã, mas Tori vê o aviso e aponta que a viagem é hoje. Enquanto isso, Ibuki está se banhando na luz do sol, parecendo mais quente que o próprio sol. E ela também convidou Tsubasa e Angela porque nunca tinha ido a uma praia antes. Ela imagina seu príncipe encantado, o Ashizu, aparecendo e brincando com ela. Só para Ibuki mencionar que o Ashizu foi convidado, mas não veio. Assim que Angela sugere um treino na praia, Yoichi aparece usando apenas uma tanga. E enquanto todos os outros ficam chocados, Angela dá uma boa olhada no físico de protagonista dele e começa a ficar excitada. Em um iate próximo, o Homem Mascarado e sua irmã contratam os irmãos Mizunagi para assassinar Yoichi enquanto ele está desprevenido. Enquanto isso, Ayami está no vestiário colocando seu maiô, frustrada porque seus seios não parecem tão grandes quanto os de uma pin-up. Ela tenta encaixar alguns bojos em seu plot armor, mas eles saltam e caem na frente da porta bem quando Yoichi entra para trocar por um maiô adequado. Ao ver uma Ayami sem plot, Yoichi surta, mas Ayami pisa no rosto dele e corre para fora. De volta à praia, os alunos do dojo perguntam a Ibuki sobre Kagome, mas quando descobrem que ela ainda está se trocando, um dos alunos chamado Masashi fica um pouco impaciente. Seus amigos apontam que Masashi tem perguntado muito sobre Kagome, e até a protege de valentões na escola. Mas isso faz o rapaz corar. Enquanto isso, Yoichi corre atrás de Ayami, segurando os bojos dela, mas ela diz para ele deixá-la em paz. Vendo isso, os irmãos Mizunagi percebem que ele é um idiota que eles podem eliminar a qualquer momento. Mas um ataque furtivo é contra o código da família deles, então eles precisam tentar outra coisa. Nesse momento, um dos irmãos invoca sua águia de estimação e a envia para caçar, a fim de testar as habilidades de Yoichi. Yoichi sente o ataque vindo e rapidamente pula em Ayami para tirá-la do caminho. Mas então ele se vê dando uma inspeção completa e mão na massa nos pêssegos de Ayami. Enquanto ela o esbofeteia, Yoichi sente o pássaro vindo em direção a Tsubasa. Então ele rapidamente recupera o equilíbrio e tenta puxá-la para fora do caminho. No entanto, ele acidentalmente puxa o plot armor dela para baixo, então ela o manda voando com um soco. Yoichi então aterrissa diretamente entre os corpos planetários de Ibuki, mas antes que ele possa se explicar, o pássaro ataca novamente e empurra o rosto de Yoichi para a fábrica de leite dela. Depois disso, Ibuki o espanca por ser um tarado, mas Angela se pergunta se é apenas um pássaro agressivo, ou se foi enviado deliberadamente por alguém. Enquanto isso, o irmão Mizunagi alimenta seu pássaro e conclui que Yoichi é mais forte do que parece, então eles devem proceder com cautela. Mais tarde, enquanto Yoichi está lutando para nadar, Angela e Ayami intervêm para ajudá-lo, mas isso inicia uma discussão entre as duas, pois ambas reivindicam o salsichão dele. Angela então exibe seus seios fartos na cara dela e a faz perceber que ela nunca vai conquistar um homem com aquelas bolinhas. No final, Ibuki é quem salva Yoichi de se afogar, mas depois de olhar para os Júpiter e Saturno dela, Yoichi começa a ter um sangramento nasal. Em resposta, Ibuki empurra o rosto dele para debaixo d'água até que aquela sujeira seja lavada de seu cérebro. Enquanto Kagome observa da areia, todos a convidam para se juntar a eles, mas ela permanece em silêncio, levando Masashi a revelar que ela também não participa das aulas de natação. Ele então se oferece para ensiná-la, mas quando ela recusa, ele pergunta se ela está bem em ser inútil o tempo todo. Isso magoa os sentimentos de Kagome, então ela corre para a floresta morrendo de vergonha. Ibuki se pergunta se mimou Kagome demais, mas Yoichi tem certeza de que deve haver uma razão para ela não participar da aula de natação. No entanto, Masashi assume a culpa e promete trazê-la de volta enquanto corre para a floresta. Logo depois, Kagome se perde na floresta e começa a chorar. Mas quando ela acidentalmente pisa em uma encosta, Masashi aparece e a protege de quebrar os ossos. No entanto, ambos acabam presos no fundo, e Masashi também machuca o braço no processo. Ela então pede para ele fechar os olhos e quando ele o faz, encontra um pano enrolado no braço.
Sem ter como subir, eles começam a explorar o buraco, sem saber que é uma armadilha montada pelos irmãos Mizunagi. Enquanto os outros esperam na praia, nuvens escuras de repente se formam sobre toda a ilha. Então Yoichi sugere que eles se separem e procurem por Masashi e Kagome. Depois de alguma busca, eles não conseguiram encontrar os dois e também começa a chover. Então as irmãs se sentem culpadas por não terem dado atenção suficiente a Kagome. Yoichi diz a elas para cumprimentar Kagome com um sorriso, ou ela vai se preocupar e Angela revela que encontrou um buraco. Nesse momento, ela escorrega e cai diretamente em cima de Yoichi, deixando tanto Ibuki quanto Ayami irritadas. Na caverna, Kagome começa a chorar e se culpa, mas Masashi pede desculpas a ela porque ele disse demais. Ele também acrescenta que não podia deixá-la sozinha e só queria ajudar, e isso a deixa feliz. Ele promete ensiná-la a nadar para que os outros não zombem dela, mas antes que ela possa responder, eles avistam a luz no fim da caverna. Confundindo com a saída, Masashi dispara para fora, mas escorrega na beirada e fica pendurado em um galho de árvore. Nesse momento, o resto do grupo aparece, mas Masashi não consegue mais segurar e cai na água. Yoichi imediatamente pula atrás dele e seu altruísmo impressiona Ibuki, só para eles perceberem que ele nem sabe nadar. Nesse momento, os irmãos Mizunagi aparecem em jetboards e desafiam Yoichi para um duelo. Angela observa que o estilo de barco deles pode ser um problema, pois dizem que afogou inúmeros soldados em batalhas navais. Ela então joga a espada de madeira para Yoichi, e enquanto ele luta com os irmãos, Masashi ainda está se afogando, levando Kagome a pular atrás dele. Ela rapidamente o puxa para fora e então joga a espada para Yoichi, só para os irmãos invocarem um tsunami inteiro em sua direção. Depois que Yoichi é esmagado debaixo d'água, os irmãos declaram sua vitória, mas Yoichi de repente surge e usa seu estilo de espada para criar um tornado. Ele então mistura com outra técnica e derrota os dois irmãos com um grande ataque, deixando as meninas em choque. Kagome então lhe entrega uma boia salva-vidas para que ele não se afogue, e as irmãs perceberam que ela sabia nadar desde o início. Sem que eles soubessem, tudo isso foi arranjado pelo homem mascarado que queria gravar Yoichi e estudar seus movimentos. Mais tarde, enquanto Ibuki seca o cabelo de Kagome, Yoichi a agradece por salvá-lo e a Masashi. Ibuki então pede para ela tirar a camisa e colocar uma seca, mas Kagome começa a puxar até a camisa rasgar. Ela então começa a chorar, revelando que queria ser tão reta quanto Ayami, mas agora cresceu os pêssegos, e essa é a razão pela qual ela não queria nadar. Naquela noite, enquanto todos se divertem na praia, Washizu e Tori chegam à estação, mas descobrem que todos os trens já partiram. Alguns dias depois, Washizu está a caminho do dojo com outra carta de amor para Ibuki, esperando finalmente confessar seus sentimentos a ela. Nesse momento, alguns de seus colegas de escola passam e ficam assustados ao vê-lo, porque ele ainda é considerado o delinquente mais forte da cidade. Eles veem um velho pedindo informações e ficam preocupados que Washizu o guie para a casa da vovó, também conhecida como necrotério. No entanto, Washizu ajuda o velho e depois vai embora com Tori, deixando os meninos confusos. Enquanto isso, Yoichi vai à loja local para pegar uma bebida, mas Ayami de repente pega a mesma que ele estava prestes a pegar. Isso leva a um cabo de guerra entre os dois, mas enquanto Ayami lança alguns insultos, mais de seus colegas de escola entram e ficam chocados ao vê-lo tolerar essa bobagem. Então eles tiram uma foto dele com Ayami. Mais tarde no dojo, Ibuki anuncia a pausa para o almoço, e Washizu decide se confessar a ela enquanto ela está livre. Ele tira a carta, mas quando ela o elogia por sua melhoria no trabalho de pés, ele fica com medo e a esconde novamente. Nesse momento, Tori lhe entrega uma bebida comum, e isso lembra instantaneamente que Ayami roubou sua bebida favorita na loja. Ele olha para ver Ayami segurando uma toalha para Yoichi, porque antes, Chihaya havia dito a ela que esse tipo de coisa certamente o faria se dar bem com um idiota como Yoichi. A princípio, ela começa a corar muito, mas quando Yoichi pergunta se ela está bem, ela se torna sádica para esconder seu constrangimento e lhe entrega a toalha, dizendo para ele limpar aquele suor do rosto nojento dele e sair da vista dela. Vendo isso, Yoichi começa a chorar, pensando que Ayami o odeia, e Ayami se encolhe no canto porque perdeu outra chance. Washizu percebe isso e pergunta o que ela está tentando fazer, mas ela manda ele calar a boca e deixá-la em paz. O rapaz se vira para sair, mas quando ele acidentalmente deixa cair a carta de amor nas mãos dela, ele rapidamente a rasga e a imobiliza, implorando para ela esquecer o que viu. Nesse momento, Tsubasa visita o dojo para entregar comida e vê-los naquela posição padrão parte o coração dela. Mais tarde, durante o jantar, Ibuki nota que Tsubasa não está em lugar nenhum. Então Yoichi promete visitar o restaurante dela e pagar pela comida. Nesse momento, Masashi percebe que Kagome ficou sem suco, então ele dá a ela sua própria porção, corando. Depois disso, os meninos começam a pedir para Washizu compartilhar sua comida. Mas quando ele os afasta como uma pessoa normal, Yoichi nota que ele perdeu suas tendências violentas. Ibuki também menciona que Washizu nunca mais falta um dia na escola ou no dojo.
Então Chihaya acrescenta que o Ashizu costumava ser o badass mais forte que destruiu a Skull Union, que era o grupo de delinquentes mais influente. Nesse momento, o Ashizu tem um momento de reflexão e, estando cercado por pessoas que agem tão animadamente ao seu redor, ele percebe que realmente amoleceu. Enquanto isso, Tsubasa se tranca no quarto e começa a chorar, recusando-se até a deixar Angela entrar. Logo depois, Yoichi aparece procurando por ela e diz a Angela que a comida estava deliciosa, o que a faz corar. Nesse momento, alguns clientes aparecem, então Yoichi decide ir embora, só para parar quando os ouve falar sobre o Ashizu. Ele então percebe que esses caras são da Skull Union e estão planejando usar o lado mole de Ashizu para se vingar. Enquanto isso, Ibuki se despede de todos, mas Tori fica para trás porque Chihaya precisa da ajuda dele com algo. Em seguida, Ayami vai pro dojo para limpar, mas os caras da Skull Union aparecem e a sequestram. Mais tarde, eles arrastam para a frente de Ashizu, que age confuso. Então os bandidos mostram a ele uma foto que tiraram no celular, pensando que ele e Ayami estão namorando. O Ashizu diz que nunca pegaria uma loira feia como ela. Então o líder da Skull Union começa a mexer com Ayami para provocá-lo. Ele até ameaça fazer o mesmo com as outras meninas do dojo se ele não os deixar espancá-lo. Então o Ashizu fica ali, recebendo todos os golpes para proteger Ayami e as outras. Enquanto ele está sendo espancado, o líder zomba dele, dizendo que ele ficou fraco, agora que tem alguém para proteger. Isso lembra o Ashizu que ele costumava ser um lobo solitário antigamente, que batia em qualquer um, mas com o tempo ele encontrou pessoas que se importavam com ele e ficou fraco, a ponto de não conseguir proteger nenhuma garota. Nesse momento, Yoichi surge do nada e espanca os bandidos que estão atacando o Ashizu. Ele então ameaça o líder para soltar Ayami, mas o homem insiste em sua afirmação de que o Ashizu ficou fraco porque agora tem pessoas para se importar. No entanto, Yoichi mostra ao homem que o Ashizu ainda está de pé depois de apanhar tanto, e ele fez isso apenas porque queria proteger aqueles com quem se importa. Isso toca todas as cordas certas no coração de Ashizu, então ele finalmente cerra o punho e decide se juntar a Yoichi para espancar esses tolos. Depois que todos estão caídos, eles cortam o líder e destroem o celular dele para que ele não use as fotos indevidamente. Yoichi então diz ao Ashizu que ele é um ótimo sujeito que ajuda os amigos e estende uma mão de amizade. Bem antes de o Ashizu aceitar, Ibuki entra correndo, e ele imediatamente vira um simp. Eles então notam Ayami sentada sem plot, o que dá a Yoichi um sangramento nasal, rendendo-lhe uma surra de Ibuki. Ver isso deixa o Ashizu com ciúmes, então ele sai correndo, dizendo que nunca será amigo de Yoichi. No entanto, Ayami corre atrás e lhe dá uma toalha para limpar os ferimentos, mas o Ashizu sabe o que ela realmente sente, e diz para ela dar a Yoichi. Ele então começa a andar e encontra Tori no caminho, que surta ao vê-lo machucado. No entanto, o Ashizu diz que não é nada, e enquanto Ayami finalmente entrega a toalha a Yoichi. O Ashizu admite que ter amigos não é nada ruim. Alguns dias depois, Ibuki ajuda seus alunos a corrigir a postura, e o Ashizu fica encantado em fazer parte disso. Vendo o trabalho dela, ele começa a imaginar espancando Yoichi e conquistando-a, só para Yoichi lhe dar um tapa na cabeça e trazê-lo de volta à realidade. Perguntando-se por que Ibuki não o está ensinando pessoalmente, ele começa a chorar e sai correndo, fazendo Yoichi pensar que ele é um mau professor. Lá fora, ele lava o rosto, pensando por que um delinquente como ele começou a hesitar. Então ele decide finalmente acabar com isso. Ele diz em voz alta que gosta dela para praticar, só para encontrar Ayami parada atrás dele. Ela fica chocada e o xinga antes de sair correndo, só para Tori apontar que ela deve ter pensado que ele estava se confessando para ela em vez de para Ibuki. Enquanto isso, Ayami está surtando pensando que o Ashizu gosta dela e que é a primeira vez que alguém a escolhe em vez de Ibuki. Mais tarde no dojo, Yoichi está deprimido com o que aconteceu mais cedo. Então Ibuki pede para Ayami ensinar o Ashizu. Apesar de corar muito, ela aceita o trabalho, mas quando o Ashizu tenta esclarecer o mal-entendido, ela lhe dá um tapa na cara. Isso inicia uma verdadeira briga entre os dois, mas Yoichi e Ibuki pensam que eles estão apenas praticando muito. Naquela noite, depois que Ibuki despede a todos, o Ashizu lamenta por não ter conseguido se confessar a ela e por ter se confessado acidentalmente a Ayami. Enquanto Tori menciona que Ayami gosta de Yoichi, o Ashizu avista um cartaz de um festival de fogos de artifício e fica animado porque pode usá-lo para conseguir um beijo de Ibuki. Alguns dias depois, o Ashizu a encontra no festival e seu coração derrete quando a vê em um yukata. Nesse momento, Chihaya menciona que o festival é muito grande e todas as lojas estão longe uma da outra, então ele sugere que se separem em duplas. Acontece que ele e Tori já fizeram os sorteios e estão planejando manipulá-los, então Ibuki faz dupla com o Ashizu. No entanto, o Ashizu de alguma forma faz dupla com Ayami, enquanto Yoichi e Ibuki acabam juntos. Quando um Ashizu irritado confronta Tori, ele simplesmente pede desculpas por ter misturado os números e sai com seu grupo.
No entanto, Ayami assume que ele manipulou o sorteio para propositalmente ficar com ela e o chama de covarde barato. Enquanto Yoichi está se divertindo muito, Ibuki se lembra de como ele agiu de forma semelhante durante o encontro falso deles, e isso a faz sentir um calor. Ela pergunta se está bonita, só para levantar o olhar e ver que Yoichi já saiu correndo em sua empolgação. Sem que ele soubesse, o Homem Mascarado também está no festival, e quando Yoichi o encontra, ele imediatamente reconhece que o homem é um artista marcial. Depois de confirmar isso, o homem tira a máscara e se apresenta como Yukio. Mas eles são distraídos quando Ibuki o alcança, fazendo Yukio se esconder enquanto cora. Enquanto isso, o grupo de Tori decide visitar uma pastelaria, mas eles encontram a irmã mascarada de Yukio Saiken que está administrando uma loja no festival. Enquanto isso, Tsubasa está nos bastidores de uma casa assombrada e Angela está vestida como uma cat girl, que todos vocês Gunners adoram. Nesse momento, eles avistam Ibuki lá fora e Tsubasa fica ansiosa pensando que o Ashizu também está aqui, fazendo-a sair correndo. Em seguida, Yoichi se separa de Ibuki novamente e acaba bem ao lado de Saiken. Ela pede para Yoichi jogar um jogo de tiro em que ele tem que derrubar itens para ganhá-los, mas ele é tão ruim que erra todos os seus tiros. Ibuki os alcança novamente e tenta ganhar o grande prêmio, mas seu tiro ricocheteia na estátua. No entanto, Saiken usa um truque para propositalmente derrubar o grande prêmio da prateleira, dizendo a eles que ganharam uma viagem gratuita para uma fonte termal. Enquanto isso, Ayami está triste porque colocou tanto esforço neste vestido para que Yoichi a notasse, mas ela está presa com um personagem cômico pelo resto do evento. Depois que o Ashitsu diz a ele para parar de insultá-lo, ela o chama de covarde por jogar sujo, porque ele nunca consegue vencer Yoichi. Você é bem justa sim. No entanto, ele finalmente revela que a confissão era para Ibuki, e que ela não é nada comparada a uma deusa como ela. Em vez de discutir como de costume, Ayami admite em silêncio que sempre soube que algo estava errado e pede desculpas por não ser tão boa quanto Ibuki. Nesse momento, Ibuki passa procurando por Yoichi. Então o Ashizu diz a Ayami para se juntar àquele idiota, porque era isso que ela queria de qualquer forma. No entanto, Ayami se vira com o corpo tremendo, e o Ashizu não entende o que está acontecendo com ela. Ela finalmente reúne coragem para chamar Yoichi, mas Ibuki retorna no último segundo e o repreende por deixá-la para trás novamente. Vendo isso, Ayami nota que Ibuki é melhor que ela. Então Yoichi naturalmente a escolheria. Isso faz o Ashizu perceber que o que ele disse foi uma besteira. Então ele se curva para pedir desculpas e admite que estava sendo um covarde. Ele se recusa a continuar assistindo de lado e pede a Ayami para tentar a sorte também, enquanto arrasta Ayami para longe de Yoichi. Yoichi não entende o que está acontecendo, então ele pede a Ayami para caminhar com ele, e ela concorda com a condição de que ele carregue a bolsa dela. Os dois então caminham juntos segurando uma ponta da bolsa, e Ayami está corando porque essa é uma forma indireta de dar as mãos para ela. Enquanto isso, o Ashizu finalmente para de correr e olha para trás, vendo um fantasma deformado, apenas para depois descobrir que ele havia acidentalmente segurado a mão de Tsubasa, que estava fazendo maquiagem para uma casa assombrada. Enquanto ele está lamentando, Ayami aparece para colocar sal na ferida, mas ele assume que ela se confessou a Yoichi, o que a deixa envergonhada. Ela então começa a discutir com ele como antes, e Yoichi e Ibuki assumem que eles se aproximaram. Ibuki então conta a todos que ganhou uma viagem para uma fonte termal, sem perceber que é uma armadilha de Yukio, que está desesperado para se vingar de Ibuki. Poucos dias depois, o esquadrão chega ao resort de águas termais e fica chocado ao saber que é mais luxuoso que um restaurante 5 estrelas. Depois de apreciar a vista, Yuichi decide dar uma caminhada, então as garotas ficam para trás para conferir a fonte termal. Quando Chihaya o provoca, pedindo para ele se juntar, Yuichi fica envergonhado e sai correndo. Uma vez na floresta, ele vê um esquilo, e isso lembra de todos os animais e de sua vida na montanha. Enquanto isso, as garotas aproveitam ao máximo o resort e enquanto jogam tênis de mesa, percebem que todo o resort não tem outros hóspedes além delas. Nesse momento, Ayami marca o ponto da vitória, mas Ibuki usa suas artes marciais para salvá-lo, fazendo Ayami sair frustrada. À noite, Yoichi também aproveita a fonte termal quando é subitamente acompanhado por Yukio. Depois que Yoichi o reconhece, eles começam a conversar sobre várias coisas, e Yoichi diz que ainda está em treinamento para se tornar um verdadeiro guerreiro. Ele também compartilha que está morando atualmente com Ibuki, que é a dona de um dojo. Então Yukio pergunta como ele mantém seu amiguinho sob controle morando sob o mesmo teto que garotas. Yoichi admite que tem sido difícil, mas as garotas o tratam como família, o que o ajuda a manter o foco. No entanto, Yukio diz que uma família de verdade trabalha junta, mas ele é uma pessoa egoísta que está focado em seu próprio treinamento. Ele então diz a Yoichi que ele é um peso morto enquanto desaparece diante de seus olhos. Enquanto isso, Ayami tropeça em um aquário no resort, o que ela acha estranho. Mais tarde ela se junta aos outros para o jantar e descobre com o zelador que eles não tiveram nenhum hóspede ultimamente. Ela revela que costumava haver uma prisão perto do resort, mas todos os prisioneiros eram rumores de terem se transformado em fantasmas.
Recentemente, esses fantasmas têm causado problemas, e por causa disso, os hóspedes pararam de vir. Depois que o esquadrão termina de comer, Yoichi se aproxima da senhora e promete cuidar dos ditos fantasmas como agradecimento pela comida. Ouvindo isso, Ibuki se oferece para se juntar a ele em sua missão de caça-fantasmas, sem saber que Chihaya está escutando. Ela imediatamente dedura para Ayami, que age como se não se importasse, e também diz a si mesma que fantasmas não são reais. No entanto, Chihaya diz a ele que é a chance perfeita para ela agir como se estivesse assustada e abraçar Yoichi. Agora tentada, Ayami vai atrás de seu amado, mas depois que ela sai, o quarto se enche de uma névoa rosa, que nocauteia Chihaya. Acontece que tudo era uma armação de Yukio e da velha senhora que queriam isolar Chihaya. A velha senhora então se revela ser Sakon disfarçada, e Yukio a agradece por ajudá-lo a roubar a virgindade de Ibuki. Sem saber disso, Ibuki e Yoichi chegam à caverna que deveria ser uma prisão. Mas assim que eles entram, o chão se quebra sob seus pés. Depois que Yoichi recupera o equilíbrio, ele perde Ibuki, mas encontra Ayami no fundo, que admite que se perdeu e está assustada. Ela também o agradece por tê-la salvado, mas Yoichi começa a corar porque ela geralmente é muito barulhenta e irritante, como sua ex. Em seguida, ela imediatamente o prende em um abraço. Mas quando Yoichi diz que eles têm que encontrar Ibuki, ela cora e implora para ele aquecer suas cordas vocais antes que façam qualquer outra coisa. Depois de jogá-lo no chão, ela diz para ele olhar para ela e expõe seus planos, deixando o rapaz confuso. Enquanto isso, Ibuki se encontra em uma parte diferente da caverna e é abordada por Yukio, que diz estar animado para vê-la. No entanto, Ibuki não o reconhece de forma alguma, e ele cai de joelhos ao perceber que seu plano mestre falhou. Para piorar, ela pede a ajuda dele para procurar Yoichi. Então ele aponta para Ayami, que está desenvolvendo um plano com Yoichi, e Yukio acredita que ela se tornará vulnerável e o deixará atacá-la. Mas Ibuki pensa que fantasmas estão pregando peças nela. Ela declara com confiança que Ayami nunca faria algo indecente em público, e nesse momento Yoichi empurra Ayami pensando que é um fantasma pregando uma peça nele. Ele também diz que Ayami é super tímida e nunca faria isso, acrescentando ainda que os seios dela não são tão grandes na realidade. Ouvindo isso, Ibuki o espanca, mas também o elogia por perceber que a verdadeira Ayami não seria tão indecente. Ayami então se junta a Yukio e remove seu disfarce para revelar Sakon por baixo. Ela então borrifa o mesmo gás rosa na caverna, que imediatamente nocauteia Ibuki e congela Yoichi no lugar, levando Yukio a se apresentar novamente como o noivo de Ibuki. Ele também o acusa de se aproveitar da família Ikaruga e de apagar as memórias de Ibuki, não aceitando que ela realmente não se lembra dele. Apesar de querer acabar com Yoichi ali, ele o manda voltar para a montanha de onde veio e começa a se afastar com Ibuki em seus braços. No entanto, Yoichi grita que não o deixará levar Ibuki embora. Então Yukio diz para ele voltar para a pousada para que possam resolver essa questão como homens de verdade. Ainda incapaz de se mover completamente, Yoichi grita antes de pegar sua espada e lentamente sair da caverna. Eventualmente, ele retorna à pousada para encontrar uma máscara na entrada. Então ele começa a procurar pelas garotas, apenas para ser emboscado por Hinagata. Antes que um Yoichi enfraquecido possa processar qualquer coisa, Hinagata libera uma horda de assassinos sobre ele, mas ele usa seu ataque de tornado para mandá-los pelos ares. Ele então vê Yukio escapando, então o persegue até o aquário onde é atacado pelos irmãos Mizunagi. Apesar de estar em seu domínio, Yoichi usa sua técnica de tempestade para derrotá-los e continua sua busca. Ele eventualmente encontra Chihaya e Kagome desmaiadas em um banco, mas é emboscado por dezenas de assassinos novamente. Ainda enfraquecido, Yoichi cai de joelhos quando Jinjuro aparece e diz a todos para deixá-lo lidar com esse tolo. Ele então saca sua espada para acabar com Yoichi com um único ataque. Mas a verdadeira Ayami aparece de repente e joga o homem na água. Ela então se adianta para defender Yoichi, mas o rapaz pede para ela deixá-lo para trás e proteger suas irmãs. No entanto, quando Ayami o lembra de seu próprio lema de nunca desistir, Yoichi recupera sua vontade e derrota os assassinos. Em seguida, todos os quatro correram para o resort para encontrar Ibuki em um quarto com todas as suas memórias apagadas. No dia seguinte, o esquadrão retorna ao dojo, mas Ibuki teve uma regressão em sua personalidade e começa a procurar por seus pais. Depois que ela encontra um lugar vazio, Ayami a lembra que seus pais estão treinando e as únicas pessoas ali são eles e Yoichi. Ibuki imediatamente assume que ele veio aqui para destruir o dojo e o joga contra a parede. Ela então sai procurando por seus pais e Chihaya percebe que a regressão deve ter acontecido devido a alguma droga que Yukio lhe deu. Enquanto eles contemplam levá-la ao médico, Ibuki avista o projeto de arte de Kagome e começa a chorar por Ayami. Quando Ayami aparece, Ibuki acredita que ela é uma falsa, porque a Ayami que ela se lembra era baixa e reta como uma tábua. Enquanto Kagome pega seu projeto de arte quebrado do chão, Ibuki pergunta quem ela é, porque Ibuki só se lembra de ter duas irmãs. Kagome a agarra para lembrá-la de que são irmãs,
mas Ibuki lhe dá um olhar frio e pergunta quem ela é, partindo o coração da pobre garota. Ayami repreende Ibuki por ser má, mas Chihaya de repente intervém e lembra Ayami que a mente de Ibuki regrediu para a época em que Kagome não havia nascido. Após a bronca, Ibuki começa a chorar e sai correndo enquanto Kagome se tranca em seu quarto. Mais tarde, Yoichi se aproxima de Ibuki e oferece algumas palavras de conforto antes de dizer a ela que perdeu suas memórias e que ele a ajudará a recuperá-las. Ele então estende a mão e pede a Ibuki para ir com ele, e ela relutantemente pega a mão dele. Enquanto isso, Tsubasa descobre com Angela que a personalidade de Ibuki regrediu, então ela imediatamente sai para vê-la. Depois, Angela faz alguns cálculos para ver como estão as finanças, apenas para receber a visita de alguém familiar. De volta para casa, Ibuki janta com os outros, mas quando ela derrama um pouco da sopa, Kagome pega um lenço e começa a limpar a mesa. Depois, a pequena cuida da louça e pergunta a Chihaya se Ibuki algum dia vai melhorar. Mais tarde, Ayami se junta a Yoichi depois de colocar Ibuki na cama e ele lhe diz que Yukio afirmou ser o noivo de Ibuki. Ela afirma não saber de nada sobre isso, mas Yoichi tem certeza de que Yukio não estava mentindo. Ele não consegue entender por que Yukio a drogou, mas de qualquer forma, eles precisam encontrar Yukio e fazer Ibuki voltar ao normal. Ayami então pergunta o que ele fará se Ibuki acabar se casando com Yukio, esperando usar isso como uma chance para se confessar a ele. No entanto, ela começa a ficar nervosa e vai embora. No dia seguinte, Ibuki ensina seus alunos, mas acaba batendo neles com muita força por causa de sua condição. Então Yoichi pede desculpas a eles e os manda para casa. Quando ele retorna ao dojo, Ayami está gritando com Ibuki por ter ido longe demais e descobre que Ibuki quase assassinou Chihaya com uma tesoura. Enquanto Chihaya a segura, Yoichi de repente intervém, pedindo a Ibuki para não brincar com objetos afiados e para pedir desculpas. No entanto, Ibuki desaba perguntando por que está sendo repreendida por estranhos em sua própria casa e manda todos saírem. Nesse momento, Yukio chega à porta com sua irmã e Yoichi imediatamente o agarra pela gola. Mais tarde, Sakon revela que só ela tem um antídoto para a condição de Ibuki e não o dará a ele se denunciarem à polícia. Yukio então revela que a droga que Ibuki recebeu deveria fazê-la regredir ao seu estágio mais feliz. E como ela está agindo como uma garotinha agora, isso significa que ela não tem sido feliz há muito tempo. Enquanto isso, Ibuki começa a seguir um gato lá fora, justamente quando Washizu e Tori estão chegando para a aula deles. Eles a veem chorando no portão da frente, e quando Washizu diz para ela entrar, ela o abraça e diz que não quer ir para casa. Ela então diz ao Washizu para levá-la para outro lugar, e o homem imediatamente tem uma ideia brilhante. Lá dentro, Washizu convence a todos de que não é bom para Ibuki viver ali, e que eles deveriam deixá-lo levá-la embora. Quando Ayami argumenta que nunca ouviu falar do noivado deles, Washizu revela que é porque foi decidido pessoalmente. Ele também acrescenta que o antídoto levará alguns meses para ser concluído, e promete cuidar bem de todos durante esse tempo. Ele então traz várias empregadas e mordomos atraentes para o dojo, a fim de subornar as irmãs. Enquanto isso, Washizu leva Ibuki para o parquinho onde ele constrói castelos de areia com ela. Ele e Tori notam que ela está agindo de forma muito estranha, e Tori sugere que eles vão ao dojo para descobrir. Enquanto Washizu se vira para impedi-lo, Ibuki agarra a mão dele e pede educadamente para ele não a deixar. De volta ao dojo, enquanto as irmãs estão recebendo tratamento real, Yukio conversa com Yoichi em particular, acusando-o de manipular as memórias de Ibuki. Ele também acusa Yoichi de se aproveitar das irmãs, então ele arranjou um lugar separado para ele ficar. Nesse momento, Angela aparece e pergunta se ele gostaria de se juntar ao dojo dela, e Washizu acrescenta que o financiará se Yoichi concordar. Com essa escolha difícil, Yukio e suas empregadas deixam o dojo justamente quando Tori chega. Enquanto isso, um mordomo se aproxima de Ibuki no parquinho e a força a ir com ele. Mas quando Washizu tenta salvá-la, o mordomo o nocauteia com um taser. Ibuki é então forçada para dentro do carro e nocauteada com uma droga, enquanto Yoichi toma sua decisão e diz às irmãs que está se juntando ao dojo de Angela e Tsubasa. Apesar de estar magoada, Ayami age como uma típica tsundere e manda ele dar o fora. Ela então percebe que Kagome está desaparecida e a encontra chorando em seu quarto, agarrada ao projeto de arte que Ibuki a ajudou a consertar. Vendo-a chorar pela irmã, Yoichi pede a Angela para lhe dar mais um dia porque ele quer fazer uma última tentativa de trazer Ibuki de volta. Vendo sua determinação, todos os três se juntam a ele em sua missão, enquanto Tsubasa carrega um Washizu nocauteado nas costas. Enquanto isso, Sakon acha divertido que Yukio tenha mentido sobre os efeitos da droga para manipular as irmãs. Mais tarde, o esquisitão a observa dormir, encantado por ter tido sucesso em sua missão. No entanto, Ibuki começa a chamar nomes em seu sono, incluindo o de Yoichi, para a grande frustração de Yukio. Pouco depois, o esquadrão chega à residência de Yukio, mas o local é cercado por água e não há ponte que leve até lá. Yoichi então cria uma jangada usando suas habilidades e todos embarcam nela para chegar à residência.
Sakon vê isso e imediatamente informa Yukio, então ele pede a Sakon para persegui-los. Enquanto isso, o esquadrão chega à residência e se esgueira para dentro, apenas para dar de cara com Sakon. Ela diz a ele para vir outro dia porque Yukio vai se casar com Ibuki hoje, mas quando o esquadrão persiste, Sakon chama suas empregadas para destruí-los, enquanto as empregadas disparam balas e Kyoichi defende as irmãs, desviando todas elas. Então Sakon tenta nocauteá-los com sua droga. No entanto, Yuichi usa seu ataque de rajada de vento para frustrar os planos dela antes de agarrar seu braço e pedir para ela devolver Ibuki. Ele apela à humanidade dela, lembrando-a de que ela também é irmã de alguém. Mas Sakon o esbofeteia, revelando que seu irmão foi tirado dela há muito tempo. Ela então recua e desafia Yoichi a pegar Ibuki de volta à força, deixando o homem sem outra escolha. Enquanto o esquadrão avança, eles enfrentam um exército inteiro de mordomos, mas Yoichi usa suas técnicas de espada para derrotá-los. Ayami e Chihaya também fazem sua parte, mas os mordomos simplesmente continuam vindo. Eventualmente, Yoichi é nocauteado e cercado, mas quando toda a esperança parece perdida, o Ashizu faz uma grande entrada e o salva. Tsubasa também se junta a eles na missão, e quando Sakon envia mais de seus homens em direção a eles, o Ashizu começa a se preocupar. No entanto, Tori joga a primeira estrela em direção ao Ashizu e Angela também aparece para apoiar Tsubasa. Justamente quando as coisas parecem normais, Sakon destrói a ponte ao meio, separando o Ashizu, Tsubasa e Angela dos outros. Enquanto são dominados pelos guardas, Angela desativa a armadura de enredo de Tsubasa e ativa seu modo de chefe de raid, permitindo que ela os destrua sozinha. Enquanto isso, os outros abrem caminho para dentro, mas acabam em um beco sem saída. Então Chihaya usa sua mente apodrecida por animes para encontrar o caminho. Subsequentemente, Yukio relembra como se apaixonou por Ibuki na primeira vez que a viu. Ela era muito mais forte do que ele nas artes marciais. Então Yukio prometeu se tornar mais forte e pediu para ela esperar por ele, ao que ela concordou. Agora que ele se tornou mais forte, ele está pronto para se casar com Ibuki. Mas Sakon acredita que esta não é a maneira certa de fazer isso. Ouvindo isso, Yukio fica chateado pensando que ela é contra esse casamento, mas ela diz que os inimigos estão a caminho e é melhor remarcar. No entanto, Yukio está desesperado para ter uma noite de prazer hoje, então ele insiste em se casar com Ibuki agora mesmo. Nesse momento, o esquadrão aparece e exige que ele desista de Ibuki, mas Yukio afirma que só ele pode fazer Ibuki feliz. Yoichi diz que nunca afirmou que poderia fazê-la feliz, porque até ele sabe que Ibuki só será feliz perto de sua família. Suas palavras ressoam tanto com Sakon quanto com Ibuki. Então Yukio rapidamente escapa e deixa os samurais aos cuidados de Sakon. Sakon diz a eles que nunca fará um antídoto porque a felicidade de Yukio é o mais importante para ela, mas Ayami percebe que ela está chorando. Yoichi acrescenta que até Sakon percebeu que seu irmão está errado, e Chihaya diz a ela que nunca será feliz mentindo para si mesma. Isso a faz cair de joelhos, e ela implora a Yoichi para parar seu irmão. Yoichi então segue Yukio até a plataforma ascendente no telhado do prédio, e o desafia para um duelo como um verdadeiro artista marcial. Isso lembra Yukio de como ele se perdeu na busca por dinheiro. Então ele aceita o duelo de Yoichi e demonstra seu super poderoso Flash do Dragão. Yoichi o contra-ataca com um único golpe, e naquele momento Yukio desenvolve um respeito enorme por Yoichi devido ao impacto do ataque. Ibuki recupera suas memórias, mas o telhado se quebra e ela começa a cair. Enquanto todos pulam atrás dela, Yoichi salta e usa sua espada para criar um tornado que amortece a queda deles. Enquanto Ibuki volta ao normal, Kagome mostra a ela o projeto de arte meio quebrado, e ela promete consertá-lo assim que chegarem em casa. Poucos dias depois, as coisas voltam ao normal, e Yoichi envia uma carta ao seu pai, dizendo que gostaria de ficar aqui por mais tempo para aprender coisas novas com eles. É isso para este vídeo, deixe um like se você gostou e se inscreva para mais resumos. Além disso, assista a este vídeo na tela.